Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 11 minutos e você pode ligar para nós no 3342-7096. 3342-7096. Você pode fazer sua pergunta bíblica. Você pode também encaminhar a sua sugestão de tema para estudo bíblico. Você pode fazer seu pedido de oração. Além do telefone, você pode usar o nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Tudo em minúsculo, sem acento. Contato@ministeriodareconciliação.net. Você ainda pode curtir, comentar, compartilhar a nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz, com Z, Carlos Aparício. Se você ainda não faz parte da nossa rede, solicite para que nós possamos se aceitar e você então pode acompanhar também o nosso programa, pelo menos a chamada do programa, utilizar ali para fazer sua pergunta bíblica, utilizar também o espaço ali para fazer o seu pedido de oração. Você pode nos seguir também pelo Twitter, @PRLuiz Aparício. Eu repito, @PRLuiz Aparício. O programa de hoje vai abordar o tema Em Defesa do Criacionismo, parte 2. Nós vamos utilizar o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, para então abordarmos essa segunda parte do programa Criacionismo. Vamos então à leitura da palavra de Deus. João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem, no programa passado, o programa primeiro sobre criacionismo, nós sustentamos a doutrina da criação em cima de 3 palavras, de 3 elementos fundamentais. O primeiro foi razão, o segundo foi revelação e o terceiro foi fé. Eu espero que no programa de hoje você possa encontrar uma linha de raciocínio bastante clara para defender esse tema, principalmente no meio acadêmico, principalmente no meio escolar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo o pessoal, vamos juntar a turma, vamos ligar para alguém, ok? E avisar do programa de hoje, tá bom? Em defesa do criacionismo, segunda parte, eu espero que você fique ligadinho no programa de hoje, ele certamente vai te ajudar a defender a teologia, a doutrina da criação. Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos já já. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você
para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, é ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão, assim, objeto de mistura. Então, quero convidar você. Você pode estar aqui conosco, ou na segunda-feira, ou na sexta, assistir uma aula gratuita e poder, então, participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida. Eu espero a tua visita. Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários. Às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790. Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro. São exatamente 22 horas, mais 19 minutos, e você pode interagir conosco, primeiro pelo telefone, 33427096, ou ainda pelo nosso correio eletrônico, contato@ministériodareconciliação.net, ou ainda pela nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Você também pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparício. O programa de hoje vai tratar o tema Em Defesa do Criacionismo. É o programa conclusivo, é o programa de conclusão, já que nós iniciamos o programa na semana passada. Você então participa de nossa programação, dá tempo ainda de você ligar para alguém, você aí se juntar se juntar na sua casa para debater, para acompanhar, para dialogar com as demais pessoas na sua casa sobre o programa de hoje, que certamente tem uma preocupação em ajudar os nossos filhos a não perder a referência sobre a doutrina da criação, já que nossas escolas têm falado tanto sobre evolução, como se ela fosse até uma unanimidade no meio científico, e isso não é verdadeiro, ok? Então, participe do nosso programa. Nós vamos adorar a Deus, vamos com o quarteto Gilead cantando o belo hino Paraíso. Nós voltamos em seguida trazendo a palavra de Deus. Eu esta noite tive um sonho, sonho encantador.
no paraíso, no paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. No céu os anjos contemplei, e com Moisés falei, Enoque então eu abracei, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. Então eu vi que sonho apenas foi. Meu coração pulsou ali e hoje me converti. No paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. Andei com Jesus. Em defesa do criacionismo, este é o tema do programa de hoje. Nós vamos iniciar uma abordagem bastante profunda sobre esse tema. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição, sobre o conceito da palavra evolução, ou a teoria da evolução. Vamos falar um pouquinho sobre ela, já que vamos contrapor com a ideia do criacionismo. Vamos então à definição do evolucionismo. A palavra portuguesa evolução deriva-se então do latim evolvere, que quer dizer, traduzido, fora, e volvere, rolar. A ideia expressa então é desenvolver-se de forma gradual, em subdivisões, com a produção de muitos. Essa é a ideia, então, da palavra evolução, ou teoria da evolução. Mas vamos ainda falar sobre o termo evolução, que é empregado para fazer referência à teoria de que todas as formas de vida na Terra teriam se desenvolvido a partir de uma mesma origem, progredindo para formas mais complexas com o passar do tempo sob as condições do ambiente. Então observem que a grande diferença entre criacionismo, aonde efetivamente a Bíblia assegura da existência de um Deus que criou todas as coisas, para a evolução, onde a ciência ou parte do mundo científico tenta, de alguma forma, afirmar que tudo começou através de uma única matéria e que ela foi se desenvolvendo, principalmente tomando dimensões diferentes sobre condições climáticas diferentes e assim sucessivamente. Nós vamos colocar, então, criação e evolução, uma do lado da outra, exatamente para que nós possamos, em cima dos pontos principais,
podermos fazer esta correlação e essa definição. Muito bem. Do seu lado esquerdo da sua televisão, você vai ter a comparação ou a citação bíblica, os conceitos bíblicos, e do seu lado direito a evolução. A criação, o que a Bíblia diz, é óbvio. Ela foi planejada com um propósito, ok? Então, e a natureza evoluiu por acidente ou acaso. Vamos primeiro falar sobre esses dois casos. Quando nós abordamos a doutrina da criação, está subentendido a ideia que nós chamamos na hermenêutica, que é a interpretação teleológica, que leva em consideração a intenção, o propósito de alguém em fazer alguma coisa. Então, a doutrina da criação, diferente da evolução, ela mostra efetivamente de um Deus que planejou, que tinha um propósito ao fazer todas as coisas, enquanto a natureza, para a evolução, a natureza evoluiu por um acidente ou um acaso, ou seja, sem propósito, sem intenção, sem planejamento. Segundo, vamos então fazer a segunda comparação. Coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir de sua espécie. Isso, na criação, ou na doutrina do criacionismo, o que a Bíblia afirma. E a evolução. Todas as coisas vivas se originaram de uma forma viva simples, através da evolução. Então, observem só. Para a criação, cada ser vivo foi feito segundo uma espécie, ok? Essa espécie, então, define uma característica específica para determinados grupos de seres vivos. Enquanto, na evolução, se fala que tudo é consequência, tudo é evolução de uma única forma, de uma única forma. Terceiro, vamos ainda comparar, então, evolução, criação e evolução, falando agora do ser humano. Para a Bíblia, o homem foi uma criação especial, diferente dos animais. Para a evolução, o homem é somente mais um animal que evoluiu de criaturas semelhantes a primatas. Então, observem só. Para a Bíblia, que crê na existência de um Criador, de um Deus Criador, que fez todas as coisas, o homem, que foi criado por Deus no sexto dia, chamado de coroa da criação, Deus o fez de forma especial, diferente de todos os outros seres vivos, em especial, diferente de todos os outros animais. Para a evolução, nós, seres humanos, somos também, ok? Um resultado da evolução, ok? De um animal, de um primata, originalmente. Esta é a ideia. Quarto lugar, ainda, o trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias. A evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo e o que ainda hoje acontece. Então, observem só. Para a Bíblia, tudo que deveria ser criado sob o ponto de vista de espécie, ok? De espécie, tudo se concluiu em 6 dias. E Deus criou todas as coisas nesses 6 dias. Quando eu digo espécie, é que nós podemos, sim, ter uma série de derivações, mas sempre em cima de uma espécie original que foi criada dentro desses 6 dias. Para a evolução, não. Todas as coisas estão em processos através dessa ideia da evolução, que há novas espécies de coisas vivas através do tempo
e que isso acontece até hoje. Então, para a evolução, ainda nos dias de hoje, ocorre novas apresentações, novas mutuações e novos surgimentos através desse processo de evolução. Quinto lugar, a natureza foi criada perfeita, mas se tornou deteriorada porque Adão desobedeceu. É isso que a Bíblia defende. Por fim, a evolução diz que a natureza tem se tornado melhor e mais perfeita por mudanças evolutivas. Observem só. Aí que está a grande diferença e a maior evidência de todas elas, a partir da ideia do homem, também ser uma referência bastante interessante. Mas essa ideia, olhem só, Deus fez tudo perfeito e ao concluir, no sexto dia, o seu último objeto, o último elemento de criação, que é o homem, no sexto dia, Deus olhou e viu que tudo era bom. A ideia aí era que Deus ficou satisfeito de que tudo que havia sido criado era perfeito. Porém, com a entrada do pecado, o pecado tem comprometido todas as coisas. Tem comprometido o homem, tem comprometido a natureza, todos os problemas ecológicos que nós temos hoje, todo o desequilíbrio do próprio ecossistema de hoje, ele é resultado da mão maldosa, da mão pecaminosa do homem, e por isso nós estamos num mundo em colapso, um mundo que vem se deteriorando. Isso é doutrina da criação, isso é o que a Bíblia afirma. Em contrapartida, a evolução diz que nós cada vez teremos um mundo melhor, porque a evolução produz isso, vai produzindo aperfeiçoamentos constantes, de maneira que hoje o mundo é muito melhor do que o mundo que tivemos há tempos atrás. Ok? É óbvio que para nós nos aprofundarmos nisso, eu teria que falar um pouquinho sobre doutrina da redenção, mas nós falaremos nisso numa próxima oportunidade. O livro de Gênesis contém um relato ilustrativo da criação. Nós destacamos isso bastante no programa passado, porque muitas pessoas pegam o Gênesis e querem trabalhar em cima de Gênesis como se Gênesis fosse um tratado científico sobre a criação do mundo. E Gênesis não tem esse objetivo. Gênesis tem a intenção de mostrar em seu princípio que todas as coisas teve um autor de criação delas, alguém que assina por esta obra, a obra da criação, e esse autor desta obra da criação é Deus. É uma história, Gênesis, que foi transmitida de geração a geração, em diversas culturas, até ser registrada, como encontramos no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Muitas pessoas me perguntam, isso é objeto de discussão muito em sala de aula. Pastor, mas Moisés estava lá quando Deus fez todas as coisas? Ele acompanhou para relatar? Deus ditou isso para Moisés, quando Moisés escreveu o livro atribuído, a escrita é atribuída a Moisés e Gênesis? Não. Isso, na verdade, foi passado de geração em geração, desde Adão, desde Abel, desde Sete, toda a genealogia de Sete, que é o filho dado a Adão, para aquele que tinha sua família, um relacionamento mais íntimo com Deus. Toda essa geração foi passando a informação, até nós temos o registro por Moisés. Tá bem? Essa é a explicação. Vamos ler Jeremias 10:12? Vamos abordar Jeremias 10:12? Vejam só, muito tempo depois de Moisés, muito depois de Gênesis, ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Observem, eu pego aqui um livro profético, pego Jeremias, tá bem? Já citei outros livros
no programa passado, para você ver que a ideia da criação, ela é perpetuada e ela é confirmada ao longo da história por aqueles que tinham uma relação de comunhão com Deus, de vida com Deus, e que Deus revela em cada tempo a determinada pessoa, e aquilo então foi se acompanhando até o momento do seu devido registro. Assim como a evolução, existem outras teorias que tentam desclassificar ou distorcer a ideia de Deus, participando como autor da criação em Gênesis 1:1. Nós vamos então agora estabelecer esse tipo de comentário. Certamente este comentário vai mostrar para você o perigo da evolução, porque ela está ao lado de outras teorias cujo objetivo é descaracterizar, distorcer, apagar, omitir a presença de Deus Criador assinando a obra da criação do mundo. Vamos lá então para o nosso quadro. Aí nós temos o ensino bíblico e temos a teoria condenada e o significado dessa teoria. No princípio, Deus, Gênesis 1:1. Aí eu quero destacar Deus, a palavra Deus. Deus existe antes de todas as coisas. No princípio de todas as coisas, antes que todas as coisas existissem, Deus existe antes delas. Nós temos uma teoria condenada na Bíblia, chamada de ateísmo, que quer descaracterizar e dizer que Deus não existe. Ela defende a não existência de Deus. Então observem só. Voltando aqui para mim, o que eu quero destacar para você, vejam só. O meu ponto principal é mostrar que a evolução quer tirar Deus de cena como autor da criação. O ateísmo também. Então eu coloco, a Bíblia coloca a teoria da evolução do lado, com o mesmo prejuízo que o ateísmo produz, também o evolucionismo. Segundo lugar, vamos à frente. No princípio, Deus. E vamos então falar agora de politeísmo, que prega a existência de vários deuses. Quando a Bíblia, quando se diz no princípio Deus, fala de um só. Há um só Deus. Então, outra coisa que nós devemos destacar aqui. Desvios de Gênesis 1:1, mais um, apresentando a possibilidade de vários deuses. Entre eles, grandes homens, grandes reis, grandes líderes. Entre eles, idolatria. Entre eles, outras características de deuses, para que de alguma forma confunda sobre a evidência de um único Deus, como diz em Gênesis 1:1. Então, quando eu quero de alguma forma apagar Deus também da história, eu apresento vários, porque a ideia do politeísmo de alguma forma quer encobrir o monoteísmo, a ideia de um único Deus. Quando eu apresento várias configurações de deuses, eu quero de alguma forma descaracterizar a presença de um. Vamos em frente. Vamos para o terceiro. No princípio criou Deus. Há também uma teoria condenada na Bíblia que é o fatalismo, dizendo que tudo acontece por acaso. No princípio criou Deus, a Bíblia quer dizer que Deus dirige o universo. Então observem só. O fatalismo é uma outra doutrina presente, é uma outra teoria, uma outra filosofia presente no mundo, condenada pela Bíblia, que quer dizer exatamente que as coisas ocorrem todas por acaso. Nós vemos um Deus que dirige. Nós vemos um Deus transcendente
e um Deus imanente, um Deus de longe, sim, mas um Deus transcendente de longe, mas um Deus imanente de perto, e um Deus que participa de todas as coisas, um Deus que dirige o universo, como apresentamos até no texto de Hebreus 11, no programa passado, quando falamos que a mão de Deus sustenta toda a criação. Deus dirige todas as coisas. Vamos ainda à frente, falarmos mais sobre mais uma teoria. Então vejam só aí, o evolucionismo. No princípio criou Deus. O evolucionismo diz que tudo é fruto da evolução. E a Bíblia de novo acentua que Deus criou todas as coisas. Vejam o destaque, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Deus é criador de todas as coisas. Como lemos no texto de João hoje, logo na abertura do programa, sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos à frente. Ainda a ideia do panteísmo. Criou Deus os céus e a terra. Então o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ora, a Bíblia assegura que Deus se distingue de suas obras. Quando a Bíblia diz, Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra, Deus é o ser que criou as coisas. Céu e terra são as criaturas. Logo, Deus se distingue de suas criaturas. Nós não podemos, sob hipótese e maneira, dizer que o céu, que a natureza, que o ar, que as flores, que as árvores, que o sol, que a lua são deuses, como defende o panteísmo, porque isso também é uma forma de descaracterizar Deus. Por fim, vamos a mais uma, o materialismo. A Bíblia assegura, no princípio, criou Deus. A matéria não é pré-existente. O materialismo diz que a matéria é eterna. Então, observem só, quem é eterno é o Criador de todas as coisas, que é Deus. E Ele que criou a matéria. A matéria, então, não é eterna. Por quê? Quem defende que a matéria é eterna, como a ideia dos 4 elementos eternos, que move ou que dá sustentação à astrologia, que dá a sustentação a uma série de doutrinas que estão presentes no panteísmo, que estão presentes no politeísmo, descaracteriza também essa ideia do Deus eterno. O que eu tenho que focar aqui é que o evolucionismo, ele é tão perigoso sob o ponto de vista de apagar Deus dos conceitos e das definições do homem a respeito dele, como todas essas outras matérias ou todos esses outras teologias ou filosofias que apresentamos. Entre elas, ateísmo, politeísmo, fatalismo, panteísmo e materialismo. Eu repito, como doutrinador, nós colocamos a evolução no mesmo grau de prejuízo que ateísmo, politeísmo, fatalismo, panteísmo e materialismo, que são um conjunto de filosofias, repito, que tentam apagar a existência de Deus. Uma das formas de Deus se revelar é chamada de revelação natural. E ela é efetuada através da criação. Logo, o desprezo à doutrina da criação é negar a existência de Deus. Eu destaco para você, uma das formas de Deus se revelar é através da criação. De cada coisa criada, subentende-se que por trás dela tem um agente, tem um Deus, tem alguém que assina essa obra. Quando eu tento desprezar
a doutrina da criação, embutindo na cabeça das pessoas a doutrina da evolução, eu não posso negar que o objetivo deste doutrinador da evolução é apagar a existência do assinador da obra, do Criador. Vamos conferir Salmos 19, versículos 1 a 6. Diz assim, estou falando da revelação natural através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vejam só, sempre as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a uma outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Observem, tudo isso revela as obras das mãos de Deus. É isso que nós defendemos como cristãos. É isso que nós defendemos na palavra de Deus. Eu quero chamar você a uma reflexão. E a reflexão que eu gostaria de fazer com você neste momento é: você, professor, você, papai, você, mamãe, você, filhos, você, jovem, você, criança, adolescente, você que está na escola, não há dúvida de que nós vivemos um tempo onde o homem parece que quer ocupar, de certa forma, na ideia do panteísmo, esse ponto máximo de Deus. Negar a existência de um Criador é, de alguma forma, colocar a criatura mais inteligente, que somos nós, seres humanos, a sentar nesse trono. E isso é de um perigo terrível, não só para a nossa eternidade, mas para a nossa própria razão de existência neste mundo. Por isso eu chamo a tua atenção. Tome cuidado para que esse tipo de violência, essa força que de alguma forma está sendo conduzida pelas escolas, não venha de alguma forma tirar do teu coração, da tua mente, do teu raciocínio, a convicção da existência do Deus Criador. Quando eu afasto o Criador da minha vida, eu cada vez mais me distancio da segunda revelação de Deus aos homens, que é Deus Salvador. Nós cada vez mais vamos nos afastando da possibilidade da salvação, porque o Deus Criador, que se revela num primeiro momento como o autor de todas as coisas, da criação de todas as coisas, no segundo momento se revela como um Salvador. Se eu desconsidero o Criador, apago o Criador, jamais verei a luz verde do Salvador brilhando em minha direção. Vamos refletir sobre isso. Eu tento apagar a figura do Deus Salvador, simplesmente dizendo que não há nem Deus Criador, quanto mais Deus Salvador. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, para que nós com convicção defendamos a doutrina da criação, porque essa sim é bíblica e essa sim revela o Deus Criador, que depois se revela como Deus Salvador. Amém. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Vamos ao nosso apoio cultural. Voltamos a seguir. O
Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas. Organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a Palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Você segue assistindo Hora da Reconciliação. São exatamente 22 horas mais 54 minutos. Dá tempo de você ligar para nós ainda. No 33427096, o nosso e-mail é contato@ministériodareconciliação.net. Você pode ainda também curtir, compartilhar, comentar nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Você ainda pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparício, ok? Nós vamos adorar a Deus, dá tempo de você ligar ainda, 33427096. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim.
sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei, 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 Muito bem, você assiste Hora da Reconciliação, nós estamos já no finalzinho do programa, tá bem? Eu quero destacar que no próximo domingo eu estou na igreja dando culto em 2 horários, 18 horas, estou ensinando a palavra de Deus em nossa escola bíblica, estamos abordando o tema, a doutrina, o tema, os livros, os profetas Elias e Eliseu. Eu repito, os profetas Elias e Eliseu, o ministério de Elias e Eliseu, tá bem? Então, no domingo, às 18 horas, 19 horas e 30 minutos, nosso culto de família. Estaremos ministrando a palavra de Deus voltada à família. Você está convidado a estar conosco juntamente com os seus. Na quarta-feira, nós temos culto de oração, harpa cristã. Você também está convidado a estar conosco. Nós já estamos quase iniciando o nosso seminário teológico neste ano de 2013, ok? As aulas começam dia 5 de março. Você pode procurar o pastor ou a irmã Valéria, nossa secretária, ali na igreja, fazer sua matrícula, tá bom? As matérias desse semestre são eclesiologia, bibliologia, homilética, religiões mundiais, seitas, heresias. Nós vamos abordar medicina holística e ecumenismo. E escatologia 2, princípio das dores, arrebatamento, grande tribulação e bodas do Cordeiro. Tá bom? Venha estar conosco. Você pode, no dia 5, participar da aula inaugural, sem qualquer compromisso, assiste a aula e depois, se você quiser, você faz a sua matrícula também. Existe esta possibilidade. Tá bom? Nós estamos em festa. Dia 9 e dia 10, os nossos cultos de celebração pelos 10 anos. No dia 17 nós temos uma manhã com um debate teológico. E no dia 23, um sábado à tarde, nós temos um chá da tarde com um debate sobre o tema família. Você está acompanhando o nosso programa, você tem visto as nossas chamadas, se agende para estar conosco. Mais informação sobre os nossos eventos, você pode acessar a nossa página na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. Eu quero agradecer a participação dos nossos telespectadores.
Via Facebook, Felipe Brandão, Lucas Alain, Serena Martins, Maria José Gonçalves, Sueli Mendes, Fernando Campelo, Moisés de Renzo, Jaqueline Bianchi, Débora Carvalho, Jeffita Lopes, Francinete Oliveira, Luciana, Patrícia Pedrovski, Maria José Gonçalves. Ainda no Twitter, Luciana, PSA, Débora Carvalho. Ainda, irmão Genésio Rodrigues de Castro, no Facebook. Irmã Terezinha está ligada no programa, pede oração por sua família. Irmã Eliane Passos pede oração pela recuperação de seu filho Isaac e também pelo Celcinho de Freitas, que se encontra enfermo com gravidade. Irmão José do Carmo manda um abraço para os irmãos e para o pastor, pede oração por sua família. A irmã Lourdes agradece ao pastor pela bênção que ele é para ela e para a igreja. Agradece ao irmão José do Carmo Tavares e todos os irmãos e irmãs que têm ajudado sua vida. Pede oração por todos. Agradece a Deus porque vai descer as águas agora, consciente de seu testemunho para a sua família. Graças a Deus por isso. O irmão Amauri deseja a paz do Senhor a todos os irmãos e pede oração por ele e por sua família. Eu tenho aqui ainda irmão pastor Jonatas de Lima participando do nosso programa, Sueli Mendes, ainda Jorge Câmara, Rita de Cássia, Zilma Barrada, Reginaldo Alexandre, Marco Adriana e Marco Antônio Santos. Eu quero agradecer a todos pela participação e por você nos receber um pouquinho aí na sua casa. Vamos agradecer a Deus neste momento. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Primeiro, Senhor, pela oportunidade que através desse veículo de comunicação temos de levar a Tua palavra, que ela possa ter chegado com clareza, com significação, com entendimento, para que o fruto dessa semente seja realmente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre todos os nossos telespectadores. Ó Deus, que Tu possa se revelar como Salvador, que Tu possa, Senhor, ó Deus, alcançar os enfermos, que as Tuas mãos santas possam dirigir, possa orientar todos aqueles que precisam, Senhor, da Tua orientação. Alcança cada um por Tua graça e por Tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, por esse veículo de comunicação, pelos que aqui presidem, os que aqui trabalham, os que aqui anunciam. Ó Senhor, pedindo a Tua bênção sobre todo o Teu povo. Te louvo, também te agradeço e peço, Senhor, a Tua bênção pelo Ministério da Reconciliação, toda a Tua igreja na face da terra, e em especial aqueles que ajudam-nos a manter este programa no ar. Eu oro também, Senhor, pelas autoridades de nossa terra, pedindo a Tua proteção sobre a vida deles e que, de alguma forma, a gestão deles sirva para proteger e para ajudar cada cidadão desta cidade, desse município, da nossa região, Senhor. A Tua bênção, Senhor, possa estar na vida de todos aqueles que tiveram, em total ou em parte, contato com este programa. É a nossa oração, é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Estaremos aqui na semana que vem, no programa de perguntas e respostas, se Deus assim nos permitir. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite.